Uma surpresa. A minha reação, de nenhuma surpresa. E agora nós estamos tendo um problema climático aí que arrebentou o Sul e muitos ainda acham que é uma coisinha que aconteceu. Os clubes se uniram, todos foram. Então, Todos os clubes estavam juntos? Todos os clubes pensaram da mesma maneira? Todos os clubes olharam para o cenário atual e se manifestaram de maneira igual? Não. Se alguns clubes não tivessem publicamente se manifestado contra a paralisação, provavelmente a paralisação teria acontecido. Esses jogadores, eles não estão treinando e eles estão ajudando. Eles estão envolvidos. O presidente me disse o seguinte: Chico, eu estou cuidando de funcionários do clube que perderam tudo. E muitos ainda estão procurando familiares. É isso, tem gente Muitos ainda estão desaparecida. procurando, não estão com a cabeça para futebol, estão procurando familiares. Essa tragédia. Não dá para eu estar lá em casa enterrando um parente meu e meu vizinho do lado fazendo uma festa. A situação do Rio Grande do Sul é calamitosa e nem há como pensar em futebol em um momento desses. Muitos jogadores do Inter e Grêmio estão na linha de frente dos resgates de pessoas ilhadas nessas enchentes. Pessoas perderam tudo e o número de mortos subiu para 95 pessoas. Além de 131 pessoas estão desaparecidas. Então esse número de mortos irá aumentar e muito quando começar a abaixar as águas. E a CBF se recusou a paralisar o Campeonato Brasileiro mesmo com ciência de toda essa tragédia no estado. No Jogo Aberto foi debatido e comentaristas demonstraram toda a sua indignação com a CBF. Antes quero pedir para que você, se tiver condições, doe alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene, deixarei informações de pontos de coleta no comentário fixado. A CBF tomou a decisão de não adiar o Campeonato Brasileiro ou as competições nacionais, e sim de poder trazer um período para os times gaúchos, para que eles voltem a treinar, se recuperem, enfim, tenham condições de enfrentar uma maratona de partidas e uma sequência da competição. E eu quero saber a opinião de vocês, começando com o Capelanes. No final das contas, era o que podia ser feito? Rê, dava para ter cancelado tudo, né? Dava para ter adiado, não dava? Sem querer comparar o incomparável, pessoal, por favor. Quando veio a pandemia, nós tivemos mais de 4 meses de paralisação. É claro que a pandemia pegou não só o Brasil inteiro, mas o mundo inteiro. Eu só acho que talvez nessa questão falte muito bom senso por parte dos órgãos que gerem o futebol brasileiro. No caso, a CBF, no caso, a Conmebol. Ontem eu fiz um comentário aqui, a CBF demorou muito para se manifestar. A Conmebol a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que procurar maneiras para poder diminuir essa tragédia. Você falou algo que me chamou muita atenção ontem, Renata, e me impactou demais, que você tem toda a razão quando você basicamente fala que a humanidade tem que estar acima de qualquer setor esportivo. O esporte, a alegria, o patrimônio cultural do Brasil Só que em nenhum momento isso pode ser mais valorizado do que as vidas, as pessoas que estão sofrendo. Eu acho que se a CBF conseguir minimamente, se não quer cancelar, ok, mas que dê todo o respaldo para os atletas, para os familiares dos atletas, porque há uma questão emocional também por trás. Vamos supor, os jogadores hoje de Ipiranga, dos times da Série D, dos times da Série A, Juventude, Grêmio, Inter, os jogadores, graças a Deus, eles estão bem. Alguns com dificuldades financeiras, perderam carro, perderam casa, ok. Se a CBF conseguir dar esse respaldo para os atletas e, consequentemente, para os seus familiares, eu acho que lá para frente, daqui uns 15, 20 dias, dependendo conforme estiver o nível da água, o nível do problema, lá no Rio Grande do Sul, talvez dê. Mas eu acho que o bom senso deveria estar acima de qualquer outra situação envolvendo o futebol brasileiro nesse momento, Renato. Denilson, qual foi a sua reação quando você soube que a CBF não cancelaria as suas competições nacionais, até porque todas elas têm times gaúchos envolvidos? Nenhuma surpresa. A minha reação, de nenhuma surpresa. Não é o que a gente quer. Ontem aqui foi unânime a opinião de que teria que parar. Por 2 motivos. Primeiro, mostrar a sensibilidade do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro ponto. É olhar o lado humano, né? E a CBF não tem esse olhar. O segundo ponto, a gente tinha comentado aqui, com tanto que a CBF fatura, poderia deslocar esses jogadores, esses elencos. Isso seria uma segunda opção para, de repente, continuar o campeonato. Agora, a paralisação do campeonato, obviamente que eu dei minha opinião aqui, acho que deveria parar, mas não fiquei surpreso e a CBF não parar o campeonato. O Grêmio, se eu não me engano, acho que os times gaúchos pediram os 20 dias.
Eu acho que em 20 dias essa situação também ela não vai estar tranquila, né? E acho que o campeonato vai continuar. E os prejudicados, deportivamente falando, obviamente, são os clubes gaúchos. Agora, Ronaldo, a gente vê que essa sensibilidade que nós imaginávamos que aconteceria não teve espaço. E a CBF tem, a gente sabe, tem patrocínios, tem compromissos com a televisão, tem inúmeros interesses. E outra coisa, muita gente pensando, tá bom, sem os jogos, como é que os clubes sobrevivem? E eu acho que tem várias ações acontecendo, e até é injusto falar de uma e não falar de outras. Mas, por exemplo, eu fico feliz quando eu vejo que clubes como o Palmeiras, no jogo contra o Atlético Paranaense, já se manifestaram que vão doar a renda total. O Palmeiras é o mandante, vai doar essa renda. Cada um tem que fazer do seu jeito. Não tem essa competição para ver quem faz mais, quem faz menos, quem doou tanto ou tanto. E, gente, tem que parar com isso. Qualquer doação, qualquer coisa é bem-vinda. O momento agora não é de julgar ou avaliar. O momento é de fazer o que você quer fazer e pode fazer, que o seu coração manda. Eu acho que é por aí, Ronaldo. Que eu tô vendo agora tanta gente falando, mas é assim, é assado, mas o fulano quer se promover. Eu acho que tem que parar com esse tipo de discurso. Cada um faz o que pode do seu jeito e cuida do seu para resolver o de muitos. É uma geração que não deu certo de fiscal da natureza, né? Fiscal do alheio, fiscal... Ainda mais na internet. Tá cheio de gente na internet fiscalizando e fazendo alguma coisa. São poucos. São poucos ali se atirando, tentando ajudar. São poucos. Mas eu estou vendo o seguinte, Renato, nós já tivemos uma pandemia que foi uma coisa mundial e pouco se fez. A gente esperava que pelo menos o povo ia se abraçar e agora nós estamos tendo um problema climático aí que arrebentou o Sul e muitos ainda acham que é uma coisinha que aconteceu. Não se atentam ao que está acontecendo com o próximo, de você poder ajudar, de você poder fazer algo diferente, porque a hora está chegando para todo mundo. Só que ninguém está se atentando ao vizinho, a pedir não precisa pedir ajuda, vai lá e oferece, né? Tenta fazer algo diferente. Agora, a CBF é só dinheiro mesmo, porque deve ser só dinheiro mesmo, porque sensibilidade é zero. Para tudo que você for ver aqui, até aqui, porque ela também demorou para parar na pandemia. Ela demorou para tomar atitude. Ela espera acontecer o pior para fazer o que tem que ser feito. Então, esperar dos nossos comandantes lá, eu não sei se é a hora, mas é o momento da gente se abraçar, porque... os sinais estão aí. Nós temos que estar atento a isso. Já é o segundo forte que veio avassalador para todo mundo. E quem quiser ser fiscal, quem quiser, sei lá, tomar conta da outra vida, a vida alheia de outra forma, que faça. Agora, você vê as imagens e você se sentir atado de não poder fazer nada. E você pode ajudar de qualquer forma. Então é isso que tem que acontecer. Você tem que mudar a atitude. Você tem que ter atitude a princípio, né? Porque a gente pensa, eu vejo que parece que a minha geração não deu certo. A minha geração que só fica criticando, é que fica fazendo coisinhas na internet. Não é, porque a minha geração já perdeu o cabelo e está ajudando as pessoas. E uma das coisas assim. mais difíceis na vida, talvez impossível, é a unanimidade. Os clubes se uniram, todos foram... Todos os clubes estavam juntos? Todos os clubes pensaram da mesma maneira? Todos os clubes olharam para o cenário atual e se manifestaram de maneira igual? Não. Se alguns clubes não tivessem publicamente se manifestado contra a paralisação, provavelmente a paralisação teria acontecido, quer queiram ou não, prejuízo financeiro aqui, ou assado, ou alá. Não teve. Agora, os clubes não se uniram. Então, Chico Garcia, no final das contas, quando alguém se manifesta que quer continuar, a brecha aparece e outros também pegam carona. E eu confesso para você, Renata, que até ontem eu estava até um pouco mais ponderado nesse sentido, porque... Vamos lá, vamos tentar entender de que muitas pessoas dependem do futebol. E aí a gente está sofrendo esse episódio numa região localizada e de Santa Catarina para cima, a vida, teoricamente, segue normal. E não é só o jogador de elite, tá? Não estou falando dos clubes, estou falando do ambulante, do cara que veio de churrasquinho no entorno do Maracanã, que depende do futebol também para sua sobrevivência. Realmente, eu fico pensando no quanto isso impacta paralisar. Mas aí ontem, eu conversei com o presidente Alberto Guerra, e vi as entrevistas que ele deu e me chamou a atenção o que ele falou. O futebol é festa, né? Como é que você vai para o estádio gritar gol enquanto as pessoas estão afogadas? Porque o momento não é de reconstrução ainda, o momento é de salvar vidas. Nós ainda estamos no momento de resgate, de tirar as pessoas da água. Então, nesse momento, eu acho que a CBF não precisaria parar 2 meses ou até dezembro ou cancelar o campeonato. 2 rodadas. Para, estanca e foca no que é mais importante, que é salvar vidas. Depois, a reconstrução vai ser longa. E o futebol pode até ajudar nisso, arrecadando cada vez mais para a gente ajudar o povo gaúcho. Agora, nesse momento, não tem sentido
não tem clima, não é a questão da logística. Isso realmente é o segundo momento. Não é o fato do Grêmio não ter um estádio, o Inter não ter um CT e também está com o Beira-Rio encharcado. Não é só isso, entre aspas, só isso. A questão é, esses jogadores, eles não estão treinando e eles estão ajudando. Eles estão envolvidos. O presidente me disse o seguinte: Chico, eu estou cuidando de funcionários do clube que perderam tudo. E muitos ainda estão procurando familiares. É isso, tem gente Muitos ainda estão desaparecida. procurando, não estão com a cabeça para futebol, estão procurando familiares. Não é uma questão logístico-organizacional, é uma questão calamitosa. E nesse momento, por mais que fosse uma rodada, 2 rodadas, tinha que parar. É muito complicado, gente, porque esses jogadores, treinadores, todo mundo que trabalha no clube de futebol no Rio Grande do Sul, hoje, como é que vai disputar uma partida, como é que vai ter ânimo para poder vencer um adversário, para poder batalhar pelo resultado, sabendo que ainda é esse princípio. E eu concordo, Chico, porque tem muita coisa pela frente. Esse processo horroroso, ele está no início, é fase inicial. Agora as pessoas estão pensando em sobrevivência, ponto. Depois, quando elas pensarem em continuidade da vida, retomada de emprego, de lembrar gente que perdeu o documento, perdeu o álbum de fotografia, perdeu coisas que está pagando ainda. Enfim, tem muita coisa pela frente. Então, é um processo que ainda não dá para mensurar a totalidade disso, Sgarbi. Mas eu imaginava também que pelo menos uma mínima paralisação nós teríamos até como um símbolo de solidariedade maior. Um respiro. Até porque o futebol é um agente social, né, Rê? No Brasil, não precisa nem falar em relação à função social que tem o futebol no Brasil, no modo geral. Só que a pior decisão da CBF é sempre a próxima. Eu já me atentei a isso, é sempre a próxima. Porque, para mim, esses 20 dias, por exemplo, a gente está basicamente ignorando o que está acontecendo no Sul, no Rio Grande do Sul. E ali, a poucos quilômetros, enfim, a alguns 1000 quilômetros, vai estar rolando bola normal. Futebol da forma que torcida em estádio, enfim, para mim tá errado. É difícil não ser repetitivo aqui com o que meus amiguinhos falaram, Rê. Só que é um momento que não é um momento de festa. Para mim, o Chico foi perfeito em que ele falou em relação a isso. O futebol é festa, o futebol a gente está aqui para se entreter. Você tem que ter o direito de comemorar, de se divertir, como disse o Antônio Oliveira. É isso, só que a gente não está tendo porque não tem como. Não é uma questão de querer ou não querer. Como é que você vai se alegrar com outras coisas, sendo que tem uma situação que é muito maior do que o indivíduo, de cada um de nós. E, acima de tudo, esses times vão ser extremamente prejudicados também, por uma questão que eles não tiveram culpa. Não tem culpa. 20 dias fora, são jogadores que vão chegar sem ritmo de jogo, e 20 dias eu concordo com o Denilson, não vai ajudar nada. Porque hoje vai chover mais, essa semana deve chover mais. Tá chegando na Zona Sul. Exatamente. Frio, a situação vai ficar muito complicada. Então, para mim, a CBF foi ridícula na atitude. A gente falou, foi uma unanimidade aqui em relação a paralisar o campeonato e não adianta. E os jogadores, mais uma vez, eles não vão topar ser deslocados daqui 20 dias. 20 dias não, agora o Atlético Paranaense liberou. Tem famílias, né? E exatamente, não vão largar tudo lá da forma que tá para ir jogar bola. Eles tenho estão certeza preocupados disso. com o calendário. Eles estão preocupados com o calendário. Eu até entendo, Renata, não, pelo amor de Deus, passar pano para a CBF, até porque eu acho que eu sou o cara que mais bate na CBF no Brasil. Só que eu até entendo que o calendário dessa temporada, justamente até pela incompetência deles, para deixar bem claro, que a Copa América vai começar em junho. E a Copa América vai rolar e o Campeonato Brasileiro também. É bizarro isso. Ao invés de você ter data FIFA, bonitinha, focar só numa competição, eu até entendo. O presidente do Atlético Paranaense e o Watson Batista do Atlético Goianiense, os dois foram contra essa paralisação justamente pensando no calendário. Eu tô com o Everton Guimarães, que ontem falou que se dane o calendário. Nesse primeiro momento, não. O que eu só acho é o seguinte, se você tiver o bom senso de paralisar de 1 a 2 semanas para poder sentir a situação do Rio Grande do Sul e depois você entender... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Sem querer ser o mensageiro do apocalipse. O Inter está nessa situação. Vamos pegar os times da Série A. O Inter tem Sul-Americana para jogar. O Grêmio e Libertadores. Vamos supor que, de fato, os dois não cheguem nas respectivas finais. Caiam antes. Eles caindo antes, você consegue readequar o calendário para essas equipes. Agora, se o Inter chegar numa final de Sul-Americano, o Grêmio numa final de Libertadores, você não vai ter data para conseguir encaixar. Então, eu acho que a CBF, ao invés de pensar só nela, só no dinheirismo dela, eles poderiam paralisar nesse primeiro momento, em solidariedade, e lá na frente, mas bem lá na frente, entender. Se o Inter cair cedo e o Grêmio também, você readequa o Campeonato Brasileiro, ponto. Não é tão difícil assim, gente. Mas é tudo possibilidade, não dá para trabalhar com algo certo. Agora, Ulisses, realmente, eu imaginava que pelo menos um período menor a gente não teria a competição acontecendo, as competições nacionais, mas isso não aconteceu. Esses caras eu não espero nada deles, nunca. A atitude da CBF para mim é normal, né? Dentro da ignorância, da incompetência e da falta de sentimento humano, que é o mais importante. Eu vou falar para você,
Eu pedi para sair dos 2 jogos, de terça, de ontem, do Corinthians e de hoje. Porque no domingo eu não sei como eu transmiti o jogo. Eu estava péssimo no jogo, sabe? Eu estava muito mal, porque, cara, eu tenho um monte de amigo lá também. E eu converso com as pessoas lá. Eu sei o que as pessoas estão passando. Então, essa falta de sensibilidade é um negócio absurdo, cara. Sabe? É uma coisa muito ruim. Sabe? A CBF, ela é insignificante para o futebol brasileiro. O que carrega a CBF são 5 títulos mundiais que nós temos, conquistado por atletas incríveis. Tá aqui um. Você tá me entendendo? Agora, cara, eu não entendo isso por exemplo, você quer ver um exemplo? Você tem 2 datas FIFA ainda, que são amistosos da seleção brasileira. Setembro, tá ok? Pega-se as datas FIFA, não convoca jogadores que estarão disputando partidas atrasadas. Mas tem vários estrangeiros, nunca teve tanto estrangeiro no futebol brasileiro. Você acha que as outras seleções não vão convocar? Mas você senta... Isso é uma questão de bom senso, com os outros também. Aí tem que compor. Tem que compor. Não adianta, eu tô falando... Porque a gente fala em CBF, mas tem a Conmebol, também tá rolando, Libertadores, Sul-Americana. E a nossa obrigação aqui é de cobrir todas essas competições. Não me assusta a Conmebol forçar o Inter e o Grêmio a jogar, viu? Mas será que vocês CBF fiquem não espertos? Desculpa, Ulisses. Será que se a CBF não toma a atitude de paralisar a Conmebol, não vem junto também com a tomada de decisão? O certo é vir, né? A Conmebol manda na CBF. Ou ao contrário. Mas, a CBF não tem gerência na Conmebol. A Conmebol poderia ter em relação à CBF. A falta de sensibilidade das pessoas é um negócio absurdo que dirige o futebol brasileiro. Boa tarde a todos. A gente precisa entender e separar muito bem as coisas. A CBF é uma entidade que ela é preposta, né? Ela vende a mão de obra que vem dos clubes para a televisão, para os streams e tal, enfim. E aí ela fatura com isso. Então, quando a gente pede para que haja uma paralisação momentânea, isso acontece por várias razões. A primeira delas, a gente está mostrando aqui ao lado, essa tragédia. Não dá para eu estar lá em casa enterrando um parente meu e meu vizinho do lado fazendo uma festa, né? Não dá para minha casa estar embaixo d'água e o vizinho fala, não, eu vou dar a festa aqui em casa, vem para cá, dorme aqui em casa e deixa a água consumir com tudo que você construiu durante uma vida. Vamos lá. Em que é útil a paralisação? Na verdade, a paralisação é útil, primeiro, por uma questão de humanidade. Segundo, tem muitos jogadores com familiares que estão lá, que não têm cabeça para entrar em campo. Lá atrás, a gente tem que avaliar uma coisa que é muito importante, que é a desigualdade numa disputa, né? O esporte, a gente fala muito de igualdade e não existe de condições para uma disputa. E não há igualdade. Quando o Juventude não pode treinar, quando o Inter não pode treinar, quando o Grêmio não pode treinar, há uma desigualdade plena. Gente, eu estou falando de algo que está lá atrás, porque à frente de tudo isso estão as vidas. Tem gente, ou o povo se une, as entidades se unem para salvar essa gente, ou muito mais do que dezenas que já estão mortos vão morrer. Aí morrem as pessoas, morrem os animais, morrem as cidades. Estava conversando com o Eduardo Brock, foi zagueiro do Cruzeiro, hoje está no Cerro Porteño, ele me falava, Everton, a minha cidade, Arroio do Meio, acabou, não existe mais cidade. E, enquanto isso, eu vejo o presidente do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense, dizendo, não, calendário, vamos tocar. Em nome do vil metal, você deixa de considerar isso aqui? Gente morrendo? Agora eu pergunto a vocês, isso incomoda? Essa pergunta incomoda. Eu sei que muita gente vai dizer, para que isso? Mas eu vou perguntar. Se essa tragédia estivesse acontecendo no Rio de Janeiro, na sede, inclusive onde está a CBF, não teria parado? Por que é lá no Sul? Não, vamos tocar a vida e larga lá. Ah, em Belém do Pará, não, toca a vida, larga lá. É na Bahia, toca a vida e larga lá. Em Minas Gerais, toca a vida e larga lá. Não pode ser assim, gente. Tem que haver humanidade. As pessoas têm que entender que é muito grave isso que está acontecendo. Não dá para a bola rolar aqui, ao lado, no estado ao lado, enquanto as pessoas morrem. E outra coisa, para fechar, Renata, a CBF é uma entidade privada. A gente precisa enxergar que a CBF, faz os jogos e tira uma parte da renda e doa. Não. A renda é dos clubes, a CBF tem que fazer como o Neymar está fazendo, põe o avião, manda alimento, como outras entidades, outros artistas, cantores, enfim, estão fazendo. E o que a CBF tem feito?
É um absurdo essa atitude da CBF e também dos clubes que não se solidarizaram. Se inclui tantos clubes que se posicionaram contra, quanto os clubes que não se manifestaram, que óbvio que também são contra a paralisação, absurdo. Seguimos pelo Rio Grande.